Olá, pessoal do ZooX Live! Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos vocês que estão acabando de receber esse aviso que o ZooX Live começou. E hoje, gente, especial, porque é a nossa última noite, esse ano, gente, de ZooX Live, esse projeto que já acontece no segundo ano, esse projeto lindo que começou em janeiro e está se estendendo para o mês de março, com muitos zootecnistas maravilhosos que passaram por aqui. E hoje, nada diferente, vamos encerrar com mais uma zootecnista maravilhosa, super simpática, que é Patrícia Floriano. Mas, antes de nós começarmos, meu nome é Simone Pereira, estou como atual diretora da ABZ aqui no estado de Pernambuco e já estava com saudade de estar com vocês aqui nas nossas lives. Mas eu sei que as lives do ZooX Live estavam muito bem representadas pelos nossos elos top de linha da Associação Brasileira de Zootecnistas aqui de Pernambuco. Aproveitando, eu quero agradecer a todos os elos que passaram por aqui, mediando essas lives do ZooX Live. E, claro, aos meus queridos colegas zootecnistas que abrilhantaram nossas noites, cada assunto um mais maravilhoso do que os outros. Então, todo mundo que está aqui na live, seja bem-vindo. Me avisem se a conexão tá boa, se o áudio está bom. E claro, gente, não esquece de chamar aquele amigo que esqueceu que hoje é quinta-feira e que tem ZooX Live. Sabe como é que você chama ele? Nesse aviãozinho aqui, ó, do lado direito, canto inferior, manda pro teu amigo e diz para ele correr aqui que já começou o ZooX Live. Esse assunto de hoje é muito interessante, gente. E ele, diferenciando-se dos outros, é num lugar que a gente ainda não ouviu falar, pelo menos aqui no ZooX Live. Eu vou chamar a nossa convidada de hoje, mas antes, deixa eu acenar aqui para todo mundo. Teófilo, Geraldo, Paulo Souza, Lucas Lemos, Matheus, querido Paulo, Ana Paula, olha os elos marcando presença, Djanira, Denis Oliveira, Maiara, seja bem-vinda, Simone, e nossa convidada já chegou, pois vamos agora chamar Patrícia para acessar a nossa live. E olha, que eu vou dizer uma coisa a vocês, o meu Instagram hoje ele está bugado, hein? Patrícia, se você tiver aí condições de mandar uma solicitação para mim, mande, por favor, porque meu Instagram ele não está aparecendo o convite para você. Então, se você puder, manda esse convite para mim, porque aí eu já te chamo para a gente começar a nossa live. Acabei de receber. Vamos lá. Vamos aguardar a nossa convidada mais que especial. Olá. Olha ela entrando aí. Boa noite, Patrícia. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tá. Ótimo. Gente, vocês estão escutando, Patrícia? Tudo certo por aí? Vão sinalizando para a gente. Vocês vão entrando e vão sinalizando aqui para a gente, porque se o som estiver ruim, se a imagem estiver ruim, vocês avisem, tá joia? E aí, Patrícia, eu estou aqui com a sua biografia, que eu vou lhe dizer, você me conta, já aproveitando esse gancho para você entrar com sua apresentação, porque hoje a live é sua, tá certo? Certo. Então, Patrícia, gente, ela é zootecnista, formada pela Universidade Federal do Paraná, profissional com intercâmbio na fazenda da Agroparistec, em bovinocultura de leite, e o TCC voltado para reprodução de vacas leiteiras. É isso mesmo, Patrícia? Isso, aham.
Olha aí que maravilha, gente. Então já preparem as perguntas de vocês para mandar para a Patrícia, que hoje essa live promete, viu? Então, Patrícia, fique muito à vontade, a live é toda sua. E qualquer coisa, a gente vai interagindo aqui com esse público que vai mandar perguntas para a gente também, tá certo? Tá certo. Então vamos lá. Eu me formei em 2019 e esse ano de 2020 agora estou trabalhando, sou agente do bem-estar animal, só que de frango e não de bovinocultura de leite. Mas o meu intercâmbio foi na França, com bovinocultura de leite, no início de 2019, no primeiro semestre. Se quiserem fazer alguma pergunta, também eu estou aberta. Eu sempre quis trabalhar com bovinocultura de leite, então meu sonho sempre foi ir para a França. Quando eu comecei a minha graduação, eu já foquei no francês, né, com o objetivo de ir para a França. E eu consegui o meu estágio lá na fazenda da universidade. Eu fiz até umas anotações aqui para falar sobre a fazenda, né, que eu trabalhei, que era 30 quilômetros de Paris, era bem pertinho, dava para ir de metrô, era 1 hora mais ou menos. Daí dava, nos finais de semana que eu não estava trabalhando, dava para aproveitar, né, e conhecer as coisas. E a fazenda, ela não era muito grande, porque era uma fazenda experimental, assim como a fazenda da minha universidade também. A gente Sim. tem uma fazenda experimental na universidade aqui do Paraná, em Curitiba. E ela tinha aproximadamente 200 vacas e 160 vacas em lactação. Então, eu aprendi a ordenhar, aprendi... Porque na minha universidade a gente não tinha contato, né? Eu fiz estágio na fazenda, mas a ordenhar a gente não tinha contato. Então, eu aprendi a ordenhar, saber os dias, né, para inseminação. E o meu TCC foi com reprodução de vaca leiteira. Quando eu consegui o meu intercâmbio, o meu orientador lá da França sugeriu um projeto que eles estavam iniciando, que era com pedômetro de vaca. Uhum. E eles colocavam um equipamento nas patas da vaca para saber quando que ela estava pronta para fazer a inseminação, sem precisar ficar olhando ela para saber se ela estava no cio ou não. Então era um equipamento novo e eles precisavam saber se estava funcionando ou não. Então o meu TCC foi voltado nisso, para pegar os estudos do ano anterior sem o equipamento e do ano que eu estava com o equipamento. E é muito legal, porque você não precisa dispor de funcionário, né, para ficar observando a monta das vacas para saber se ela está no cio. Você vê pelo computador, tem uma sinalização no software que eles têm lá, e daí vê no computador a hora exata que tem que fazer a inseminação. Isso é muito legal, né? E as fazendas no Brasil estão começando a implantar essa nova tecnologia, né? Sim. É muito legal. Ô, Patrícia, eu tenho uma curiosidade atrapalhando você assim no... Não, pode perguntar. Eu vi alguma coisa da nossa colega que esteve aqui conosco, que é Emanuele Góes, falando lá no Instagram que você conseguiu esse estágio lá no Google, pesquisando fazendas leiteiras no Google. Isso é verdade? Patrícia, me conta essa história. Eu sempre quis fazer o estágio na França, só que os meus professores não tinham contato com nenhuma propriedade ou uma instituição na França. Eles tinham mais contato com professores dos Estados Unidos, mas eu não queria, porque todo mundo normalmente vai para lá. Eu queria na França. Daí eu falei com vários professores, eles não tinham contato, mesmo em simpósio, que tem aqui em Curitiba, tem um simpósio de leite integral, que é bem famoso, né? No Brasil e internacionalmente, não consegui contato. Daí resolvi, né? E fui pelo Google mesmo. Abri o Google, coloquei fazenda de vaca leiteira lá na França e comecei a mandar os e-mails para todo mundo. Só que porque os franceses, eles gostam, são pessoais. Assim, se eu mandasse um e-mail com todas as informações de todo mundo, ia ser ruim. Então, eu fui mandando um por um. Fiz um currículo em francês, que o currículo em francês é diferente do brasileiro. Eles gostam de foto. A gente não usa foto, né?
aqui. Então, é diferente. Daí eu montei um currículo, peguei algumas fotos de estágio que eu tinha feito e montei um e-mail bem do modo francês. E comecei a enviar um por um. Eu fui enviando um por um. E daí o Google me bloqueou, porque eram todos e-mail, o e-mail era padrão, né? Eu mandava para todo mundo, era um e-mail padrão. Ele acredita que é um spam, né? Porque você fica mandando para todo mundo. Uhum. E eles me bloquearam por 3 dias. E daí, nisso eu tinha conseguido uma fazenda no sul da França, só que ele falou que ia me responder, não ia responder, e daí acabou não me respondendo mais. Daí, quando esses 3 dias foi liberado, recebi alguns e-mails de confirmação para conversar, né? E o primeiro, quando eu fui responder o e-mail, o responsável lá da fazenda já me mandou um WhatsApp, me ligou no WhatsApp, perguntando se eu queria marcar uma entrevista. Só que eu fiquei muito nervosa, porque daí eu não lembro mais como que fala francês, esqueci tudo, porque daí fiquei nervosa. Porque eu vi o número que era desconhecido e o número que não era do Brasil. Eu fiquei muito nervosa. E daí eu atendi, ele pediu para fazer uma entrevista e eu fiquei muito feliz, porque a gente sempre espera o não, né? Porque muito não que a gente já vai recebendo, a gente quer, mas a gente, quando tem uma oportunidade, a gente fica com medo. Daí a gente marcou a entrevista, fiz a minha primeira entrevista de trabalho, nunca tinha feito entrevista, foi em francês. Daí eu me preparei, coloquei uma listinha, perguntas que talvez ele poderia me fazer e perguntas que eu queria fazer também. Porque eu queria um estágio remunerado, precisava ser remunerado. E daí ele perguntou para mim o que era, porque lá é diferente daqui, o TCC, esses nomes são diferentes, né? A gente está acostumado com aqui, monografia, assim. Daí eu falei tudo para ele que eu queria remunerado, e ele perguntou quanto que eu queria, né? Daí eu falei, eu não sabia também o valor, porque eu não sei como que é lá, né? Daí eu falei para ele que poderia ser um valor que eu conseguisse me manter lá onde que eu ia morar e conseguisse pagar as minhas contas durante esse período. Daí a gente fez a entrevista, eu fiquei muito nervosa, porque tem palavras que, mesmo que a gente Patrícia, sempre. Tempo, a gente não sabe. Até no idioma da gente, a gente fica nervoso numa entrevista, né? Não tem como. E foi uma entrevista por vídeo pelo WhatsApp ainda. Nem foi por Skype, foi pelo WhatsApp. Daí eu peguei o computador, o celular, coloquei na frente do computador e deixei o Google Tradutor aberto para me salvar qualquer coisa, né? Porque tem vezes que ele ajuda, né? Às vezes a tradução fica estranha, mas normalmente ajuda, né? E daí eu fiz as perguntas e foi bem tranquilo. Daí ele falou que ia pensar no meu caso, né? Se eu ia ou não. Daí eu liguei para minha professora, uma professora que eu queria muito que fosse a minha responsável pelo meu TCC, que fosse me orientar, que ela nem é de bovinocultura de leite, ela é de animais silvestres. Só que eu fiz estágio com ela e eu gostava muito dela. E eu precisava de uma pessoa que me cobrasse no meu TCC, que me botasse na linha, porque eu queria, assim, não um professor que deixa, você vai fazendo, não, eu queria uma pessoa que me cobrasse para mim fazer tudo certinho. E ela era essa pessoa. Daí eu liguei para ela no mesmo momento e falei para ela que eu precisava dela, que ela ia ser a responsável. Daí ela falou, mas eu não entendo de bovinocultura de leite. Daí eu falei, mas é que eu quero você para ser minha professora. Ela foi intimada, na verdade, né, Patrícia? Não teve opção, né? Sim. Não teve muita opção. E daí depois dessa primeira conversa, eu continuei conversando com ele para alinhar o que eu queria, o que ele queria, a data que eu queria, né, para começar o estágio. Porque eu queria que não fosse nem calor e nem frio na primavera ou no outono, porque daí era melhor para eu trabalhar, porque às vezes lá neva e é ruim, né? Trabalhar com neve, com muito calor também. Daí eu escolhi tudo. Depois de 6 meses, mais ou menos, da nossa primeira conversa, que ele foi me sinalizar que eu tinha me aceitado no estágio e o valor da minha bolsa. Quase eu estava já embarcando para saber quanto que eu ia receber. Mas que história, viu? Que história incrível. E você falando isso, e o pessoal já está aqui mandando perguntas
Eu não sei se eu já posso enveredar. Você acha que eu já posso seguir fazendo? Pode ir fazendo. Sim. Pronto. Denis Oliveira, ele está perguntando aqui a você, Patrícia, como é vista a zootecnia de precisão na França? Você sabe falar alguma coisa para a gente sobre? Eles têm tecnologia muito avançada. Lá na fazenda é uma fazenda experimental. Então, eles pegam equipamentos para testar para ver se funciona. Então, lá eles usam bastante. Aqui também a gente usa. Só que a gente não conhece tanto, né? Porque a gente não tem a vivência do campo. Mas lá e aqui, os dois países usam muito. E a zootecnia na França, né? Que foi onde começou, né? O berço da zootecnia. Eles tratam os zootecnistas, veterinários e agrônomos de uma forma igual. Porque às vezes aqui a gente tem preconceito, né? Tem um pouquinho de rixa zootecnia, agronomia e veterinária. Lá Sim. não tem. Lá não tem. Todos são tratados iguais. Todos têm o mesmo respeito, tudo igual. Não vi diferença nenhuma, porque eu estava na universidade, conheci os professores de zootecnia, eles são muito queridos. Eu tive até uma oportunidade de continuar o mestrado lá, mas não foi possível também. A pandemia veio e não foi possível de eu continuar. Mas, nossa, eu fiquei com vontade. Algumas coisas impediram de fazer o mestrado lá, mas um dia, quem sabe, mais pra frente, né? Quem sabe, não? Tudo pode acontecer, né, Tudo Patrícia? É possível. Tudo é possível. Antes da gente ir para essa pergunta de Ana Paula, eu queria fazer uma pergunta a você, que tem muito a ver com o que eu converso com os meninos da ABZ Pernambuco e com os demais graduandos que eu tenho mentorias, enfim. Você acredita que para um profissional, né, que está saindo da universidade, esse contato com professores, veja só, você citou a sua professora que não era nem da área de bovinocultura leiteira, mas que ela deu esse suporte a você, a gente até brincou aqui por livre e espontânea pressão, mas assim, você acredita que esse vínculo a gente precisa construir, não olhar simplesmente o professor como aquele que vai passar a prova, que vai dar a aula e depois você vai sair da universidade e não vai ter contato com o professor? Ou você acha que esse contato é extremamente relevante para essas oportunidades, para o primeiro emprego? O que é que você pode nos dizer sobre isso? O que é que facilitou para a Patrícia esse contato com os professores? Eu tenho contato com meus professores até agora. Eu tenho eles no WhatsApp. Eu acho que aqui na Federal os professores são bem parceiros, porque você já entra e começa a fazer estágio. Então você já tem o contato do professor antes da disciplina, porque as primeiras disciplinas são aquelas básicas de matemática, química, e os professores que são das matérias legais, né, que são as culturas, ficam só lá para o final, né, quase no terceiro, quarto ano, quinto ano. E a gente não tem o contato deles, mas se você faz estágio, você começa a conhecer eles antes da disciplina, então você já fica amiga dos professores. E isso faz muita diferença. E os professores recebem contato de empresas, eles indicam os alunos, então se ele conhece, sabe se você é capaz ou não, eles te indicam, né? Para as empresas, para várias coisas. Para igual a Manu, ela teve o contato para fazer o intercâmbio dela com um professor. Isso. Que ela fez o estágio, né, de conclusão do curso com um professor. Exatamente. Olha aí, viu, gente, a importância disso. É algo que todos, pelo menos que passaram por aqui, Patrícia, disseram exatamente a mesma coisa. Essa importância desse vínculo entre alunos e professores, né? Durante a graduação. Se você não conhece, o professor não tem contato, como que ele vai te indicar? Ele não vai indicar uma pessoa que ele não conhece, né? Exatamente. Quem ele gosta, quem tem carinho, né? Isso mesmo. Ana Paula está fazendo aqui uma pergunta bem interessante para você. Você sentiu, Patrícia, alguma dificuldade por estar num país europeu? Sim, mas eu acho que é porque na França eles são mais individualistas do que os brasileiros, né? A gente já chega fazendo amizade. Eles não, o trabalho não tem relação com a amizade. Eles vão trabalhar, vão embora e não tem a relação igual a gente aqui, que trabalha numa empresa, daí depois vai, igual aqui
na Seara, a gente vai tomar sorvete depois, fazer assim. Não, eles trabalham e depois a amizade deles é com relação bem separado. E no começo eu senti dificuldade. Também pela língua, né? Porque eu tinha vergonha de falar em francês, com medo de errar no começo. Na primeira semana eu era muda, eu não falava, eu tinha vergonha. Sim. Depois que eu fui me soltando. E eu fiquei 3 vezes sem almoçar porque eles não me chamavam para almoçar. Eu tinha que estar lá para almoçar, porque significava que eu tinha interesse em almoço. Se eu não estava no local, é porque eu não tinha interesse. Nossa. Então, isso é uma coisa diferente, né? Porque aqui já manda uma mensagem no WhatsApp. Vamos almoçar? Isso. Lá, não. Fica esperando um pelo outro, né, Patrícia, para ir almoçar junto. É um mutirão para almoçar. Né? É. Verdade. Aqui, no meu trabalho, eu almoço 8 horas da manhã, entre 7h30 e 8 horas da manhã, porque eu trabalho no primeiro turno. Daí a gente vai tudo mutirãozinho para almoçar, todo mundo junto. Patrícia, eu fiquei sem almoçar. Quando você me falou esse teu horário, diga aí para o pessoal, Patrícia, o horário de trabalho, o seu horário. Eu trabalho das 2h45 da manhã até 1h30 da tarde. Olha aí, pessoal, tá vendo? E Patrícia trabalha no pique porque a gente conversa, ela, Simone, daqui a pouco eu falo com você quando eu voltar do trabalho. Então, assim, não é porque ela tem esse horário totalmente diferenciado que ela tá, tô desanimada, não. Eu me impressionei com, parecia que a gente já tinha batido um papo no celular, né, era, Patrícia? Conversando, quando ela me disse desse horário. E justamente você falou isso para mim, que gosta desse horário. Uhum. Muito legal, gente. Tá vendo? Que tudo é uma questão de adaptação, do momento que a gente está vivendo. É muito importante você trazer essa vivência, Patrícia, principalmente na questão de horário, dessa dificuldade que você falou, que outros colegas que passaram por aqui já falaram, dessa diferença, né, dessas relações interpessoais dos brasileiros com os países de fora. Realmente, muito legal. Juliana Cidral, ela fez aqui um comentário. Os professores precisam dar essa abertura. Essa professora que ajudou a Patrícia era uma professora que se destacava de tão gente boa que era. É verdade. A Juliana, ela fez faculdade comigo. E daí a gente se conhece bastante. Tem realmente professores que não dão abertura. Mas a gente fica lá insistindo e daí acaba conseguindo algumas coisas, né? Mas é verdade. Que realmente é mais fechado para os alunos. Só que como agora está entrando os professores mais jovens, estão se aposentando os antigos e entrando jovens, eu acho que a abertura vai ficar cada vez mais fácil. Sim, sim. Eu acho que isso, com o passar do tempo, vai se moldando, né? A gente vai entrando em outra era, vai tendo esses avanços e realmente a gente, enquanto profissional que lida com o público, professores que lidam com jovens graduandos, precisam ter essa inovação, precisam se melhorar. Né? É uma via de mão dupla, tanto do aluno quanto do professor, né, Patrícia? Isso, mas se fosse depender só de professor, eu não teria conseguido o meu intercâmbio. Foi porque eu fui lá, foi atrás. Via, né? Foi de uma forma diferente, que hoje em dia é mais fácil, porque antes a gente não tinha computador, não tinha como olhar. Hoje em dia você manda um e-mail, eles respondem. Responde ou não, mas responde, não é? No Brasil a gente ainda não tem tanto costume de e-mail, de acreditar no e-mail, a gente acredita só na ligação, só em telefonar, mas e-mail funciona. É só a gente mandar. O não a gente já tem, a gente está já sentado no não. É isso mesmo. Sim também, né? Muito, muito interessante isso, gente, que a Patrícia está dizendo. O não a gente já tem, a gente vai correr atrás do sim. E nem sempre é na primeira tentativa, né, Patrícia? Não, eu recebi uns 4, 5 e-mails agradecendo o meu interesse. E o primeiro que eu tinha conseguido, ele voltou atrás e nem me respondeu mais. Então é assim que... E o que me deu sim, o meu intercâmbio foi 1000 vezes melhor do que eu tinha imaginado, do que eu tinha sonhado, da forma que foi. Porque o meu orientador, ele lá da França, eu converso com ele até agora. Porque também ele é jovem, ele é um ano mais velho que eu. Só que ele já era responsável pela fazenda, por tudo.
E até agora a gente conversa. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu falei que eu consegui um trabalho aqui no Brasil. Então é assim, a gente tem que ter contato, porque eu posso ainda pra frente querer voltar para lá, né? E eu tenho pelo Isso, menos um Patrícia. contato, tenho o contato dos professores de lá, da Agroparistec, então é mais fácil, né? Perfeito. Gente, enquanto vocês não vão mandando, podem ficar à vontade e mandar as perguntas de vocês, mas enquanto vocês não vão mandando perguntas, aí Patrícia vai falando aqui, vai fazendo a explanação dela, tá bom, pessoal? Então, Patrícia. Um diferencial da fazenda que a gente tem aqui no Brasil é soja, né? É que eu tinha comentado. Você tinha... Lá eles não usam soja, porque soja é muito caro. Para exportação, tudo eles não usam. Lá eles usam uma couza, que é como se fosse uma canola pra gente. E eu via uma plantação toda amarela, uma flor toda amarela, e não sabia o que era. Depois eu fui perguntando, quando eu fui tendo mais abertura, fui perguntando. E daí eu descobri que eles usavam, que eles substituíam pela soja. E um dos meus trabalhos lá era um experimento de soja que tinha um menino que estava fazendo, né? Para saber se era igual a couza ou não. Porque eles precisavam realmente ter essa certeza. E era um experimento bem legal. Só que a vaca, eram 6 vacas que a gente tinha um experimento. Daí a gente tinha que separar elas e fazer elas comerem a ração e um pouquinho da soja. E tinha uma vaca que não gostava de mim de jeito nenhum. Ela não ia de jeito nenhum. Às vezes eu perdia meia hora do dia, porque ela tinha que comer, só que ela era uma vaca que tinha uma produção muito alta de leite. Então eles queriam essa vaca. Ela não gostava de mim de jeito nenhum, não ia. Meia hora do dia para fazer ela comer, e daí o meu chefe ia, ela vinha, comia. Ela não gostava de mim mesmo, tinha que fazer. Ah, meu Deus, tinha que colocar outra pessoa para ela poder comer. Eu tinha que sair e deixar ela lá com a vontade dela, para ela comer. Que maravilha, até o bicho, hein? Né? Acontece de não gostar da gente, né? Infelizmente é assim. E não vai parar seu trabalho por conta disso, né? É porque daí tinha que fazer outra estratégia, exato. A primeira vez que eu vi um parto também de bezerro foi lá, eu chorei de emoção, daí o meu chefe falou, mas o que está acontecendo? Daí eu falei, tô emocionada, porque eu nunca tinha visto, né? Porque eles tiveram que tirar o bezerro com aquele negócio que puxa assim, eu nunca tinha visto. Foi muito emocionante. E maravilha, as experiências. Também, eu chorei, e eles ficavam me olhando, achando engraçado, a menina da cidade ali chorando. Ai, Jesus, a brasileira, né, Patrícia? Eles me chamavam de Brasil. Olha aí. Chorando, ó, o Brasil chorando. Porque eu fui a primeira intercambista da fazenda. Nunca tinham contratado nenhuma pessoa de fora. Que maravilha. Olha a responsabilidade também, né, Patrícia? Uhum. Mas que bom, foi que muito fantástico. Legal. Ótimo. E eles me trataram super bem. Quando, na semana que eu fui pra lá, ele me mandou a foto do meu quarto para perguntar se eu estava satisfeita. Eu falei, mas qualquer lugar tá ótimo. Ele falou, não, olha só, veja se você vai gostar. Quando eu cheguei lá, ele não tava, né? O meu chefe não tava, ele tava... porque os pais dele moram a 400 quilômetros da fazenda. Daí ele vai e volta 2 vezes por mês. E daí nesse dia ele tava longe. Daí outra pessoa me recebeu lá e era muito melhor do que eu queria. O meu quarto era gigante. Tinha uma pia, porque eles têm pia no quarto. E era uma coisa estranha pra gente. A gente não tem pia no quarto, né? Sim. Era uma coisa engraçada. E foi muito legal, foi muito legal. E é interessante porque, assim, apesar de todas essas restrições de relacionamento, você está nos dizendo que foi bem recebida. Né? Eles só não têm essa... não são amizade. Os meninos que eu morei, porque eu morava... É como se fosse um castelo lá da fazenda, porque a fazenda era uma construção de Luís XV, se eu não me engano. Então é bem antigo, é um castelo mesmo. Uhum. Que ele foi doado para a universidade. Então, daí eles reformaram e tinham 4 ou 5 quartos para os estudantes que
são de outros estados lá, moram na fazenda. Ou no campus da Agroparistec de Grignon, né? Porque aqui não é tão comum a gente se mudar para outro estado para fazer faculdade, né? Igual, eu sou de Curitiba, fiz faculdade na Federal do Paraná de Curitiba. Eu nem saí de casa, ia minha rotina normal. Eles não, igual nos Estados Unidos, eles mudam de estado, né, para fazer universidade. Então, eles precisam de alojamento. Daí eu tinha 2 meninos que moravam comigo. E eu não tenho mais contato com eles. Depois, quando eu vim embora, não tive mais contato. Porque eles são diferentes da gente, né? A gente é mais aberto. Sim. Se fosse possível, a gente saía com o contato de todo mundo, né, Patrícia? Quando eu falava todo dia, né? A única pessoa que eu converso é o meu chefe, que eu ainda tenho contato. Você saiu de lá há quanto tempo, Patrícia? Eu voltei dia 17 de junho de 2019. Essa semana passada fez 2 anos que eu fui. Que foi dia 20 de março. Maravilha. Semana passada. E passa rapidinho. Parece que foi ontem que eu fui. Temos perguntas aqui para você. Paulo Basti, ele está perguntando: sabendo que o território da França é bem menor que o do Brasil, como é o aproveitamento e espaço para com o pasto, com as rações preparadas, a quantidade de animal, se tem limitações pelo espaço? Olha aí. Sim, igual lá onde que eu morava, às vezes neva, então eles focam muito em silagem. Tem muita silagem. Toda semana eles estão colhendo e estocando alimento. Eles dão ração e silagem. E o pasto é bem pequenininho, tanto que teve uma vez que eu tive que instalar cerca elétrica, mas é só quando tá chegando o verão, que lá na fazenda que eu morei tinha. E são as vacas que não vão ser ordenhadas, né? Porque é longe. Então, é focado em silagem e ração. Todo dia era silagem e ração, todos os dias. E igual no Brasil, que a gente é mais focado em solto, né? Lá não. Solta só quando tá perto da primavera, verão, igual quando eu fui, tava primavera. E daí eles estavam arrumando pasto para colocar algumas vacas que elas eram ainda novas, que não precisavam ordenhar, ou que estavam em transição para alguma coisa, daí sim ia pro pasto. E elas adoravam, era muito engraçado. A gente abria a porta do caminhão, parecia criança pulando no jardim, no parquinho. Era muito engraçado, porque elas não têm, né? Elas ficam confinadas. Verdade. Olha aí. O sistema de ordenha deles é bem parecido com o nosso. Usam também os equipamentos da Delaval, é a mesma coisa. O mesmo procedimento de ordenha. A diferença é que quando a vaca pare, eles não respeitam os 24 horas de colostro do animal, da mãe e com o filhote. O filhote nasce e já é separado. Olha, gente, olha aí. Ele fica em pé e já é separado. Daí eu fui reclamar, né? Uma boa brasileira reclamando. Fui reclamar e falar que não podia, que tinha que deixar o bezerro com a mãe. Porque eles jogavam fora o colostro. Eles davam 2 vezes por dia, com uma mamadeira, aquela que coloca dentro, sabe? Tem um tubo. E em vez de deixar o filhote mamar com a mãe do tradicional. Quer dizer, nascia e ele já separava da mãe. Já separa. O filhote fica em pé, um funcionário já pega no colo e já leva para uma baia separada. Daí eles fazem o procedimento do umbigo, tudo, mas a mãe já fica separada. Daí a mãe já vai para um procedimento que eles fazem medicação, tudo. Eles colocam um medicamento dentro, a gente tem uma sonda. Certo. Eu ficava tudo arrepiada, mas é o normal, né? O procedimento normal deles lá. É o procedimento normal deles. Daí eles separam ela, ela tá sem o pedômetro, daí a gente colocava o pedômetro nela, porque daí ela já ia ordenhar,
ela era a última da ordenha, né? A gente ordenhava todas as vacas e as mães que parem são as últimas a ordenhar. Daí a gente ordenhava, fazia o procedimento com a sonda de medicamento, tudo, e separava o colostro, mas era só uma mamadeira de 2, 3 litros de colostro, o resto jogava fora. Eu ficava enlouquecida. Gente, Tava congela. Ele falou, a gente não precisa, mas elas são todas saudáveis. É muito engraçado. Pra você todas ver. muito saudáveis. E eu ficava indignada, porque por que não deixar elas mamarem? Né? Por que colocar um leite com sonda? Mas eles faziam isso. Daí ele falou pra mim que aqui não tem vaca que mama na outra vaca, porque acontece, né? Daí a gente tem que colocar o brinco. Daí ele falou, aqui não é igual no Brasil, Patrícia. A gente não usa brinco, porque elas nem aprendem a mamar. Patrícia, eles não argumentavam nada assim, se tinha... O que é que levavam eles a fazer? É só questão de manejo mesmo, não tinha nenhuma... É só manejo, não. Nenhuma justificativa. Não, só o manejo. E a fazenda é uma fazenda que é aberta ao público. Então, em cima da ordenha, as crianças ficavam olhando. Então, tinha visita de escola, era aberta ao público. E daí a gente ordenhando e as pessoas conversando em cima e as vacas eram super... E as crianças podiam dar mamadeira para os bezerros e para as ovelhas também. Todo mundo pode fazer isso. É bem legal, porque daí é bem didático. Tinha uma vaca desenhada, assim, um protótipo para mostrar para as crianças como que as vacas eram ordenhadas, como que é a reprodução da vaca. É bem legal. Daí, toda data comemorativa, Halloween, Natal, Ano Novo, Páscoa, eles fazem com as crianças aquele negócio de esconder o tesouro. Sim. E lá na fazenda, daí todo dia tinha muita criança lá. Era bem legal. E as é tipo uma fazenda escola, a gente pode dizer assim? É uma fazenda experimental, só que aqui na Federal não é aberta ao público. O público não pode entrar, mas lá é aberto. Lá o público vai, você pode comprar o leite da fazenda. Eu trouxe 2 caixas de leite, tenho guardado aqui na minha casa a caixinha. Eu tomei o leite, guardei a caixinha. E guardou a caixinha? Guardei, Quando eu tava vindo, o que eu tinha medo era deles tirarem a minha caixinha de leite. Ele falou, pelo amor de Deus, essa fui eu que produzi. Eu falei, não vai roubar minha caixinha, né? Daí eu tenho guardado a minha caixinha. Legal, Patrícia. Porque foi bem na semana que eu que ordenhei, então daí eu já peguei e guardei pra mim. De recordação, tá certíssima. De recordação. Ô, Patrícia. Quando eu voltar pra lá, eu quero ir visitar de novo, porque como é aberto ao público, todo mundo que vai pra França pensa em ir, eu já falo, vai visitar. Porque é uma experiência muito legal, né? Olha, e depois que terminar esse Zoowix Live, hoje é o nosso último, viu, Patrícia? Esses meninos vão entrar no Google, vão sair procurando, porque a maioria dos profissionais que passaram por aqui dão essa indicação de mandar e-mail, de não perder essas oportunidades, né? E com essa tua história, é um incentivo ainda maior. Manu, na live passada, ela incentivou muito as pessoas, né? A não ficarem. Ela está fazendo doutorado no Canadá. Exato. Porque ela teve uma oportunidade de foi um simpósio de frango aqui em Curitiba. E daí ela foi uma ajudante. Isso. Ela ajudou um palestrante na tradução do inglês, pegar no aeroporto. Ela fez uma amizade diferente, né? Exatamente. E ela conseguiu uma oportunidade de um doutorado no Canadá. A importância do networking aí, viu, pessoal? Sim. Olha só. E deixar atualizado o LinkedIn. Porque perfeito, no Brasil não é tanto, mas na França eu descobri que ele entrou, que viu o meu currículo porque apareceu no LinkedIn. Ele foi olhar, o meu chefe foi olhar, daí eu vi que ele tinha olhado o meu LinkedIn. Mas, Patrícia, hoje o Brasil está mudando essa percepção. Muitas empresas, elas já pedem que você tenha no seu currículo o link do LinkedIn, o link né? do LinkedIn.
E aí ele entra como um dado pessoal normal, né, da gente, já tá lá junto com o e-mail. Online, né? Exato, exatamente. O meu LinkedIn não tá atualizado porque eu não quis atualizar ele, porque eu ainda tô em experiência. O mês que vem vão fazer 3 meses, aí sim eu vou sair da experiência. Depois que eu vou atualizar o meu LinkedIn. Muito porque bem. Vai que não dá certo, né? Isso mesmo. Já deixa preparado, né, Patrícia? Já. Olha, a Zoinfos está querendo saber algo bem interessante, que é praxe eles perguntarem. Como é o salário de um zootecnista na França? Se é possível trabalhar na França tendo diploma brasileiro ou é preciso validar o diploma? Não, a gente não precisa validar o diploma porque a França e o Brasil têm um acordo. Por isso que eu consegui fazer o intercâmbio também. A gente não, quando a gente é turista, a gente não precisa tirar um visto. A gente tem liberdade de passar 3 meses lá. Então a gente tem um acordo e quando você vai fazer tentar uma bolsa de mestrado ou um mestrado pelo Campus France, que é uma ligação do Brasil com a França, você tem tudo, é só traduzir o seu diploma. E a França reconhece a zootecnia, porque foi criado lá, no Brasil, e tudo normal. Eu tenho uma amiga que fez o mestrado em arquitetura, e ela não precisou validar, ela só traduziu o diploma e agora terminou o mestrado e talvez, quem sabe, um doutorado. Ela, não sei se ela pensa. E o salário, eu não sei dizer. Eu tinha uma bolsa de 520 euros. E a minha bolsa era a menor de todas, né? Uhum. Tem vários níveis de bolsa. Mas 520 para mim deu tranquilo. Eu pagava um aluguel e comia, saía, fazia tudo. E dava bem tranquilo. Conseguia se manter direitinho. Conseguia. Uhum. O salário mínimo na França, se eu não me engano, depende da região, né? Mas ali em Paris, se eu não me engano, é 1.300, 1.500, alguma coisa assim, o salário mínimo. Certo, Para perfeito. Paris é um preço meio complicado, porque Paris é caro, né? Uhum, É uma cidade cara, mas custo de vida o interior é mais tranquilo. A cidade que eu morava tinha 1.000 habitantes. Era bem pequenininha. Aí facilitou um pouco, né? Facilitou. Isso. Só que tudo eu tinha que fazer a pé, porque era tudo muito longe. Era 2 quilômetros para pegar o metrô, 2 quilômetros para ir no mercado. Era tudo longe. Mas foi bom que daí eu perdi um peso. Olha só. Perdi peso. E é bom porque você termina fazendo esses contatos, né, Patrícia? Porque quando você fica muito no seu canto, termina que vai ficando com mais vergonha, né? E isso vai restringindo as suas relações, que já são diferentes daqui, como você já falou. Então, acho que essa caminhada facilitava um pouco as pessoas saberem, olá, Patrícia, que trabalha em tal lugar. Talvez facilite um pouco, eu não sei, só estou especulando, mas eu acredito que era... Se a pessoa perguntar para mim se vale a pena fazer intercâmbio, eu não tenho nem que responder. Eu falo, só vai. Só vai. Exato. Porque, nossa, eu mudei totalmente, porque a gente se acostuma a esperar coisas, e quando você tá sozinho, porque normalmente sempre o marido, os pais ajudam, né? Sempre a gente tem alguém, e sozinha, não tem ninguém. É você e você mesmo. Do lado do oceano, tudo que você precisar não vai ter ali. Quando eu cheguei, eu deixei o chip do meu celular no Brasil. E daí, quando eu cheguei, o meu chefe falou pra mim, me liga que eu mando alguém te buscar. Mas como que eu ia ligar se eu não tinha chip? Né? Não conhecia ninguém, não sabia nem falar direito. Tive que pedir ajuda pro moço de uma banquinha, e ele ligou pra mim e a pessoa foi me buscar lá no metrô. Só que eu tive que perder a vergonha, né? Pedir por favor. Exato. Uma língua diferente que eu mal sabia falar, porque mesmo que você faça 4, 5 anos de idioma, não é a mesma coisa. A gente tem vergonha, né? Porque a gente quer falar direito, mas às vezes a gente falar direito e não falar, dá no mesmo, né? Então, tudo diferente. É melhor falar errado e ter a comunicação do que não falar.
É isso mesmo, Patrícia. E a minha primeira burocracia foi abrir uma conta no banco. No outro dia que eu cheguei, eu tive que abrir a conta no banco. E foi muito tranquilo, porque daí eu tinha toda a documentação certinha para abrir a conta no banco e treinei antes de ir para conseguir falar. O que é que ia dizer lá, né, Patrícia? O que eu ia dizer, e o gerente, como eu falei que eu não era de lá e tudo, ele foi bem paciente, me deu o e-mail, eu conversava com ele por e-mail, quando teve algum imprevisto, eu mandava e-mail e ele me respondia. Que foi um diferencial também, né? Claro. O gerente respondia o meu e-mail. Aqui no Brasil, eu nunca precisei mandar e-mail pro gerente, né? Mas eu nem sei se ele me responderia. Fica essa dúvida. Exatamente. Às vezes a gente tem um contato de um gerente por telefone e enquanto a gente está ali movimentando nossa conta, dando algum tipo de retorno benefício para o banco, né? Ele está ali respondendo, mas depois que isso cessa, meu Deus do céu, para a gente ter um retorno de uma mensagem é complicado. Claro que tem diferença de alguns bancos, né? Mas, por via de regra, enquanto você está ali proporcionando algo, esse relacionamento é bem mais amável. Depois... Normalmente é quando você tem uma vida financeira bem melhor. Bem ativa. Bem melhor, né? Isso mesmo. Patrícia, só para te dizer, a gente está a 10 minutinhos para acabar a nossa live. Tem muitas perguntas, muitos elogios, muita gente dizendo que você é maravilhosa, que você é uma zootecnista 10. Depois aí as pessoas vão entrando em contato com você, muita gente te elogiando. Eu respondo. E eu sei que 1 hora de live não dá para responder todas as perguntas. Explicar tudo. Né? Mas aí, como você deixou aberto, gente, fiquem à vontade. Quem eu não conseguir passar as perguntas para a Patrícia, a gente vai ter também outras oportunidades, viu, Patrícia? Sim. Porque a BZ Pernambuco quer que você volte. E eu posso falar na próxima sobre o meu trabalho, né? Que é um trabalho não que seja novo, mas agora precisa ser formado em zootecnia ou veterinária para exercer o cargo. Olha aí, gente. Bem-estar animal em abatedouro de frango de corte. Perfeito, maravilha. Olha, Patrícia, a ABZ Pernambuco sempre tem ações que a gente pega zootecnistas, não só zootecnistas, profissionais das ciências agrárias, mas o maior foco é para o zootecnista. Zootecnia. Isso, e a gente traz para fazer várias ações, vídeos, participar de lives, palestra. Então, seu contato não vai sair mais do meu celular, porque com certeza a gente quer que você volte, tá certo? Mas ainda dá tempo para essa pergunta aqui do Zooinfos. Mais uma vez, os meninos do Zooinfos. Qual a principal diferença entre a dieta de uma vaca na França em comparação da dieta de uma vaca aqui no Brasil? Você pode falar... A dieta é a mesma. A diferença é que no Brasil a gente foca mais em pasto e na França eles focam mais em silagem por causa da temperatura. E a soja que a gente utiliza, né, bastante, e eles não utilizam. Ou quando eles utilizam é porque é uma fazenda com melhores condições, né, financeira, porque lá a soja sai do Brasil e vai para lá. Então é um produto caro, é um produto bem caro. Tanto que quando eu ia ter a greve dos caminhoneiros aqui, o meu chefe me mandou uma mensagem correndo: vai ter greve mesmo? Porque eu preciso comprar soja. Porque eu acho que eles receberam a informação que os caminhoneiros de soja iam entrar em greve. Daí ele ficou desesperado. Olha aí, pessoal. Então é um diferencial. Porque o Brasil é o maior exportador, né, de soja. De soja, então, gente. A gente tem isso na mão. A gente tem na mão. Isso mesmo, Patrícia. Que maravilha. A gente fica feliz com isso, viu, gente? Feliz. Não é? É isso aí. E eles ficavam comparando, né, a produção de leite do Brasil com a França, mas não tem comparação, porque a França é praticamente do tamanho do estado do Paraná, que é onde eu moro. Então é diferente, porque tem produtor que tem produção alta de leite e tem produtor que tem uma vaquinha para alimentar em casa ou os vizinhos. Então, quando faz a média, realmente
a produção de leite é pequena. Mas se pegar aqui em Castro Holanda, aqui no Paraná, a produção das fazendas é muito alta. Tem muitos prêmios de produção, né? Sim. A maior produção de leite de vaca aqui na América Latina é do Brasil, que é ali na Lapa. Maravilha. Olha aí, orgulho, pessoal. Né? Muito, muito. A gente fica feliz demais em saber disso. Por isso que é essa grande importância dessas lives que a gente faz aqui, porque conta diferentes realidades e a gente aprende, Patrícia, a valorizar aquilo que a gente tem, né? Eu tenho muito orgulho do Brasil. Quando eu fui para lá, eu tinha mais orgulho, porque a gente é o maior exportador de frango, é exportador de soja, é exportador de carne. Isso. E eu sempre falava, a gente ganha nisso. Daí, porque eles também querem falar que eles são melhores nisso. Claro! Daí eu ficava falando que o do café do Brasil, que não tem igual. Lá na França é muito caro no mercado o café do Brasil. E eles valorizam muito. E aqui, às vezes, a gente não dá valor. Não dá valor, isso mesmo. Pois, Patrícia, eu quero já ir chegando ao final, infelizmente. Olha, eu acho que é Eli Valério que colocou aqui, 1 hora é pouco mesmo, excelente live, Patrícia. É a Suelen, minha amiga. E Vicky Domingues está dizendo, Patrícia é colega de faculdade e de profissão, zootecnista incrível. Então isso é só um pouquinho. É minha amiga também. Só um pouquinho dos elogios que trouxeram aqui para você. E eu, Patrícia, em nome da ABZ Pernambuco, quero agradecer muito essa tua disponibilidade, simpatia, que, como eu disse, parece que a gente se conhece há muito tempo, a todo instante conversando no WhatsApp, e isso é um dos diferenciais de um profissional. Essa acessibilidade, essa disponibilidade, enfim, esse amor pela profissão de zootecnista. Viu? Então, muito obrigada. Eu tenho muito orgulho de ter me formado em zootecnia. Quando eu me formei, foi um pouco difícil de conseguir emprego, porque realmente a gente sai da universidade e não tem tanta experiência, eles precisam de experiência, né? Isso. Mas agora eu sou muito feliz. Quando eu entrei na empresa, as pessoas falavam, doutora. Eu falei, não, eu não sou doutora, mas é porque eles acham diferente, né? Quando fala que é zootecnista, porque pouca gente conhece, né? Isso. Mas a gente que tem que levar, né, a profissão e mostrar o que é. Exatamente, o valor de um profissional zootecnista. E o nosso currículo não perde para nenhum. Eu vi a Manu escrever esses dias no Instagram que ela tem, não perde para nenhum currículo de nenhum outro país. O nosso currículo é muito bom. A gente tem uma qualificação excelente. Perfeito, que bom. Vamos sair, né, gente, dessa live ainda mais feliz. A gente saiu motivado de todas essas lives que passaram por aqui, de todos que passaram, Marcos Braga, Pedro Henrique, Manu e os demais que tiveram, os queridos que passaram por aqui, contaram um pouco da sua experiência, que fizeram a gente ir se motivando a cada quinta-feira. E aí, mais uma vez, Patrícia, muito obrigada. Fique à vontade para voltar sempre. Todos vocês que acompanharam o ZooX Live desde janeiro até hoje, muito obrigada. Os Elos Top de Linha, muito obrigada. E, Patrícia, se você quiser se despedir, fazer alguma consideração final, fique à vontade. Eu queria agradecer pela oportunidade e falar para todo mundo que tem vontade de fazer intercâmbio, não perder a esperança, porque uma hora vai ser a sua hora. Se Deus quiser. E focar no idioma, né? No inglês. Agora eu vou aprender inglês, né? O meu foco é aprender inglês. Mas se alguém fala assim, mas esse idioma não precisa, faça porque o seu coração está falando, então foque nele. Isso. Muito bem, Patrícia. Patrícia, minha querida, beijo grande para você. Uma ótima noite. Até a próxima. Se Deus quiser. Gente, boa noite. Falar de frango. Olha aí, já está se convidando para falar de frango. Patrícia, com certeza, frango. Viu? Já vou aqui combinar com a equipe para você voltar muito em breve. Não vai demorar, não. Tá bom, obrigada, um abraço, beijo. Patrícia. Outro beijo, tchau. Gente. Boa noite.